Então vamos lá, pessoal, mais uma aula aqui de HTML e CSS. Essa aula a gente vai ver como é que funciona o float, né? É melhor mostrar do que explicar, então eu já vou mostrar como é que funciona. Primeira coisa que a gente vai fazer ser fazer algumas alterações aqui. Eu vou tirar o margem que eu coloquei aqui, vou tirar esse margem de 50px só para deixar as duas caixas juntas aqui, ó. Eu vou atualizar, beleza, juntou as duas caixas. Agora o que eu quero? Eu quero tirar esse tamanho único aqui para a caixa cinza. E vou diminuir o tamanho da caixa vermelha. Vou diminuir para 100 pixels. Vai ficar um pouquinho menor. Vou atualizar. A caixa cinza sumiu. Por quê? Porque não tem nada, né, dentro dela. O que eu vou fazer? Eu vou passar a caixa vermelha. Eu vou passar ela para dentro da caixa cinza. E dentro da própria caixa cinza aqui, da div cinza, eu vou colocar aqui um parágrafo, a tag P, e vou colocar um Lauren aqui dentro. Vou salvar, salvei, vou atualizar a página aqui, beleza. Então o que eu fiz? Eu passei a caixa vermelha para dentro do item da caixa branca, da div caixa branca, então por isso que ela estava aqui embaixo, ela entrou para dentro da caixa cinza. Além disso, eu coloquei um outro Lauren aqui para exemplificar o float. O que é o float? O float ele vai pegar esse Lauren aqui e vai colocar aqui, ó. Ele vai tipo dar a volta no elemento. Aqui, por exemplo, de ser igual no jornal. O jornal eles colocam normalmente uma imagem e o texto dando a volta na imagem, né? É isso que vai ser o float. O que eu preciso para que o float funcione? Eu venho aqui na caixa vermelha, que é o elemento que vai flutuar, e vou colocar um float nele. Para que lado que eu quero que ele fique? Se eu quiser que ele fique na esquerda, aqui na esquerda. Se eu quiser que ele fique na direita, direita. Então, left, que eu quero que ele fique na esquerda. Vou salvar, pronto. Nosso Lauren aqui já ficou aqui na esquerda, dando a volta nele. Tá vendo que o elemento vermelho aqui, né, a caixa vermelha, ela passou da minha caixa cinza? Por quê? Porque o texto era um pouquinho menor, então ele passou da minha caixa cinza. Como eu faço para resolver esse problema? Isso aqui acontece muito no CSS, quando um elemento passa o outro. Você vai usar na caixa cinza, para que force o elemento vermelho ficar dentro dela aqui, o elemento div, div caixa vermelho ficar dentro dela, você vai usar um display. Nesse display você vai usar flow root. Salvei, atualizei, pronto. Tá vendo que esse display flow root, ele forçou o elemento vermelho ficar dentro da caixa cinza. Por quê? Porque a caixa cinza é a caixa mãe, né? A div cinza aqui é a div mãe. E a div vermelha é a div filha. Ela tá dentro da caixa. Se ela estivesse fora, não tinha problema, né? Que as duas estariam uma distante da outra aqui. Mas isso acontece muito em CSS. Quando você tenta colocar um elemento dentro do outro e ele acaba vazando. Então, a forma de resolver quando você está usando o float é o display aqui, flow root. Beleza? Usou isso aqui e resolveu o problema. Vamos dizer que eu quero que o float fique na direita. Eu coloco aqui, ó, right. Vou salvar e ele vai ficar na direita. Então funciona para os dois lados, left e right. Eu vou deixar aqui no left e vou aumentar esse texto. Eu vou colocar mais texto para ficar um pouquinho melhor, de vocês enxergarem aqui que o texto dá a volta no conteúdo. Eu vou colocar um outro Lauren aqui no final. Eu vou criar aqui Lauren. Vou salvar. Não precisa desse espaciozinho aqui, ó. Pode ser aqui mesmo. Tá bom. Fica aí mesmo. Vou atualizar e você vai ver que agora deu a volta completa, né? Então, quanto mais texto, mais imagem. E eu posso colocar mais imagens aqui e mais texto que vai sempre dar a volta. Em vez da div aqui, também eu poderia colocar aqui uma imagem, uma foto, um desenho, qualquer coisa funcionaria. Percebe que o Lauren ficou bem colado aqui na minha div vermelha, né? Na minha div caixa vermelha. Como é que eu faço para ele dê uma separaçãozinha? Lembra na aula passada que a gente usou o margem? Eu vou usar um margem na minha direita da caixa aqui, da caixa vermelha, para ele dar uma distânciazinha aqui, ó. Eu vou usar um margem right 10 pixels, eu acho que vai ser o suficiente. Vou salvar. Pronto aqui, ó, já criou uma margem right, já não tá tão colado mais. Então é assim que se usa o float em HTML e CSS. Caso você precise que o texto dê uma volta em algum elemento, pode ser uma div, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser o que for. Precisou que
o texto deu uma volta no elemento float. Se você aprendeu alguma coisa nessa aula, dá um joinha para ajudar o canal. Se inscreva para acompanhar mais aulas de HTML, CSS e dos demais cursos que vão vir. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima.